Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Chego com a primeira impressão a respeito do que foi Bahia 1, Botafogo 0 lá na Bahia. O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. Um pênalti marcado nos últimos minutos de jogo, que não deveria ter sido marcado conforme a regra, definiu o resultado de 1-0 para o adversário. Contudo, o Botafogo jogou muito mal, atuação patética. Então vamos fazer uma análise equilibrada, separar os pontos. Eu vou falar sobre a arbitragem e vou falar sobre o time que teve mais uma vez como treinador à beira do campo, o Flávio Tênios, ao meu ver, o melhor preparador de goleiros do Brasil. E tem que voltar a ser preparador de goleiros. Ele, na entrevista coletiva, falou que entrega para o Ramon Dias uma equipe vibrante. E de vibrante, o time do Botafogo hoje não tem nada. O time foi mal tecnicamente, mal taticamente e não teve vibração. Pelo contrário, foi apático. E na hora de falar da arbitragem, vou falar também sobre isso. Inicio falando sobre o Saulo. Tem que deixar um ponto bem claro aqui. Quando nos últimos vídeos eu vinha falando para que dessemos forças ao Saulo, é porque só tinha ele para agarrar. O Saulo não foi uma escolha técnica em relação a Cavalieri e ao Gatito. Gatito tem um edema ósseo no joelho e o Diego Cavalieri está com Covid-19. Eu não estava aqui constatando que o Saulo é um grande goleiro para vestir a camisa do Botafogo. Não mesmo. Mas queria, de alguma forma, dar forças para o goleiro, já que seria ele a vestir a nossa camisa num jogo importantíssimo dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente até falava na live, até nos comentários no chat, que poderia ser um divisor de águas para o Saulo no Botafogo. E foi. O Saulo provou que, infelizmente, como profissional, não tem condições de ser nem o terceiro goleiro de uma equipe grande como o Botafogo. Pelo menos hoje, neste estágio da carreira dele. Houve um gol do Bahia anulado corretamente pelo VAR, também vou falar sobre isso na arbitragem, mas por conta do Saulo, o Saulo falharia de forma clamorosa. E eu fiquei irritado mesmo depois do gol ter sido anulado. Então o Botafogo tem que ver aí o terceiro goleiro, de repente passar o Andrew, que subiu da base, à frente do Saulo e do Diego, então contratar um goleiro barato, porque se ficarmos novamente sem os dois primeiros goleiros, podemos ter problemas ao longo da temporada. O Botafogo teve problemas com isso em 2018, custou a eliminação na Copa Sul-Americana. Quando não tínhamos Gatito nem Jefferson, tivemos que contar com Diego e Saulo e fomos eliminados contra o próprio Bahia. Então eu só queria dar forças ao Saulo, mas infelizmente nem isso foi suficiente. E quando eu digo dar forças, é pra gente jogar mesmo nas redes, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vamos, Saulo, você vai contribuir com mais uma vitória do Botafogo para ver se o goleiro fica motivado. Mas, de qualquer forma, não deu certo. Então, o Saulo prova que hoje não pode ser um goleiro para o Botafogo. Assim como o Kevin prova que não pode ser um lateral para o Botafogo. O Kevin, novamente, conduziu uma bola pela linha lateral e saiu sozinho. Além de ter errado inúmeros passes facílimos e também cruzamentos. Eu não vou ficar me desgastando falando o tempo inteiro que o Kevin é menos pior que o Barrandegui, porque essa discussão não deveria existir. Aqui a gente entra novamente no comitê de futebol, que de futebol não entende nada, que contratou Kevin, Barrandegui, tinha Fernando e o Marcinho machucado. E agora a torcida provavelmente, ou parte da torcida provavelmente, vai pedir a entrada do Cascardo. E aí vamos ter que avaliar, durante um campeonato brasileiro da primeira divisão, se o Cascardo, no segundo turno, pode ou não ser titular do Botafogo neste momento. Olha que situação. É inacreditável. Assim como vários outros jogadores não estão indo bem. O Vitor Luiz, clamor de grande parte da torcida pela volta dele, e não está mostrando o futebol devido, o futebol adequado. Mais um jogo abaixo da crítica. O Zé Wellison ali à frente da linha de zaga
foi bem com a bola no pé, posicionamento precisa melhorar, deixou alguns buracos em alguns momentos, mas eu estou aqui fazendo neste momento uma análise superficial. Amanhã vem uma análise tática mais abrangente. Aí tem Caio Alexandre, Bruno Nazário, Matheus Babi saindo da área toda hora, o Kelvin, que foi contratado por, segundo um dos membros do comitê, metade do salário do Fernando, para ser uma aposta no Botafogo, não contribuindo com nada em campo. Aí o Guilherme Santos saiu novamente machucado, entrou o Davi Araújo. E aqui eu já faço um adendo. Quando o Davi Araújo chegou, eu falava nos vídeos e nas lives, parece ser um jogador promissor, um jogador que vem de um clube estruturado lá de Brasília, tem um porte físico interessante para um jogador que atua nas beiradas do campo, parece ter habilidade, mas aí ele teria que se provar. Então ficou no parece, no pode, no tem, e até agora não provou nada também. Por quê? Um garoto de 21 anos, contratado no meio de uma temporada, com a anuência do Paulo Autuori, que estava aqui à época, e não se desenvolveu dentro do time ainda. Entrou no primeiro tempo e foi substituído no segundo. Hoje ainda tivemos a entrada do Eber Bessa, do Calu, novamente. O Luiz Otávio voltou a campo, entrou no lugar do Zé Wellison, e a gente vai convivendo com isso. Olha quantos pontos frágeis numa equipe extremamente mal montada. Então o botafoguense tem que olhar para o time, reclamar dos jogadores sim, porque não tem jogador ali colocado à força, todo mundo que está ali quer jogar no Botafogo. Reclamar do clube como estamos fazendo. Teve o protesto, o pessoal foi, parabéns. Vai ter protesto dia 24, no dia das eleições, para entender o que o próximo presidente pode fazer pelo Botafogo? Então lá nós vamos. Vai ter a situação para angariar recursos para a SA? Vamos fazer. A torcida vai botar a mão na massa? Então vamos botar a mão na massa. Mas eu estou falando especificamente do jogo de hoje. É uma primeira impressão de um jogo contra o Bahia. Uma derrota dolorida. O empate já estava horroroso, porque o time estava irritando novamente. O empate já estava ruim. Mas ainda perdemos a partida. E com tudo isso que eu falei, com todos os problemas do time, dos jogadores individualmente, do treinador de goleiros à beira do campo, porque não tinha técnico, do comitê de futebol, do presidente que não aparece. Apesar de tudo isso, nós torcedores que já convivemos com isso diariamente, não temos que tolerar e aceitar arbitragem prejudicial. Porque a gente já sofre com tudo isso que eu falei aqui, e ainda tem que sofrer com um árbitro dando um pênalti que, segundo a regra, não deveria ter sido marcado. Mais uma vez, o time frágil do Botafogo tem problemas com a arbitragem. E foi marcado o pênalti e tomamos o gol. Ainda tem aquele pênalti que foi polêmico no Nazário, se foi pênalti ou não. O que eu posso dizer ali é que no meio-campo ele marcaria aquela falta provavelmente. Dentro da área ele não deu o pênalti. Mas vamos focar no pênalti do Marcelo. O chute, a bola bateu na coxa do jogador e depois bateu na mão do nosso zagueiro. O árbitro foi, viu no VAR, brigou com a imagem e marcou a penalidade no final do jogo contra o Botafogo. Perdemos por 1-0. Mas eu falei sobre apatia, não é? Pois é. O Elias, dentro de campo, apitou a partida. Ele ficou o tempo todo falando com o árbitro, principalmente depois do gol anulado do Bahia. Sabe o gol anulado do Bahia? Começou numa falta clara no Davi Araújo. À frente do árbitro, o árbitro não ia dar aquela falta. Se o Botafogo não tivesse tomado gol na sequência da jogada, olha o que poderia ter acontecido. Imaginem que a jogada tivesse continuado, que o Saulo tivesse colocado a bola para escanteio. O árbitro não teria dado a falta no Davi Araújo, porque o VAR não poderia chamar o lance para revisão. Imaginem que no escanteio o Bahia tivesse feito o gol. Estaríamos prejudicados porque o árbitro não deu uma falta lá na frente. Depois do gol, ele foi ao VAR e viu que foi falta no Davi Araújo e o Botafogo ficou com a bola. Então ali o árbitro já estava com problemas com o Botafogo. E chegou no segundo tempo,
deu o pênalti. Mas vamos voltar ao Elias apitando o jogo, principalmente após o gol anulado. O Elias, experiente, falava com o árbitro o jogo inteiro. E não chegava ninguém do Botafogo para ficar ao lado. Não chegava um jogador com postura para tirar o Elias, botar um dedo em rixe na frente dele, ficar ali entre ele e o árbitro, conversar com o árbitro também. Quando o árbitro estivesse olhando para ele, puxar o árbitro para o outro lado. Não tinha nenhum jogador do Botafogo para fazer esse trabalho. E mais, eu passei a transmissão inteira ouvindo a voz do Mano Menezes falando com a arbitragem e não ouvia a voz de nenhum representante do Botafogo fazendo a mesma coisa, ou pelo menos com a mesma imponência que o Mano Menezes estava fazendo. E ele faz. Já cobri muito jogo do Mano Menezes aí em diferentes clubes. Ele faz. Se você deixar, o Mano Menezes apita o jogo. Conclusão, o Elias apitou o jogo dentro de campo e o Mano apitou o jogo à beira do campo. Enquanto o Botafogo, mais uma vez, foi bonzinho. É o bonzinho dentro de campo, é o bonzinho com as instituições, é o bonzinho com a arbitragem, é o bonzinho com o adversário, como quando acabou o jogo. Vários jogadores ali confraternizando com os jogadores do Bahia. E nada contra isso, mas vai lá pra dentro do vestiário, do corredor, conversa lá, tem amizade de jogar em outros clubes, espera a poeira baixar, vai lá pra dentro, não deixa o torcedor enraivecido vendo as cenas. Só não é bonzinho com a própria torcida. Então estamos mais uma vez aqui falando do clube, falando do time, falando da comissão e falando do clube. Eu espero sinceramente que o Ramon Dias chegue ao Botafogo agora, consiga desenvolver um bom trabalho. Se ele falou ontem, na chegada ao Rio de Janeiro, em equipe agressiva, ou seja, uma equipe que ataque bem, tem intensidade, eu espero que ele consiga pôr isto em prática. Porque o Botafogo precisa. É uma equipe que joga distante, os jogadores ficam bem separados uns dos outros, uma equipe que pouco se comunica, e não tem aquela vibração que deve ter. Eu nem sou de falar muito em vibração, em disposição, raça, mas tem que ter mais vibração sim. Então eu espero que ele consiga consolidar um esquema de jogo imponente e também consiga, vou repetir, incutir na cabeça dos jogadores a mentalidade vencedora, para que o goleiro não fique com o braço mole e a bola passe por baixo dele. Para que o membro da comissão técnica não fale que tem uma equipe vibrante quando não tem. Para que o Kelvin não dê entrevista depois falando agora e levantar a cabeça, isso aí passou. Não pode passar. E que ele consiga fazer isso para os jogadores e passar também de uma forma geral para o clube, porque o Botafogo precisa de uma mentalidade vencedora assim, senão perde jogos igual a hoje. Porque apesar de tudo, de ter jogado mal, de ter sido apático, o que decretou a derrota foi não ter uma firmeza nas ações, na postura com a arbitragem, de repente numa chegada no jogador adversário que no último minuto finalizou. Uma postura mais firme faria com que o Botafogo saísse de lá com empate. Estaríamos aqui reclamando do empate. Por quê? Pela atuação patética. Agora estamos falando de atuação ruim taticamente, tecnicamente, de falta de postura e de arbitragem. Então eu espero que o Botafogo evolua em todos os sentidos. Precisamos. E nós, torcedores, estamos juntos. Gente, eu leio todos os comentários aqui do canal. Eu, infelizmente, não estou conseguindo responder. Por isso que algumas vezes eu faço as lives sozinho, para conseguir interagir de uma forma mais adequada com a galera. Mas, até para discordar, vamos respeitar. E eu não estou falando que o pessoal aqui desrespeita, não. A galera aqui é show de bola. Parabéns para todos nós. Mas vamos respeitar porque o Botafogo somos nós. Eu tô aqui, eu amo o Botafogo. Eu imagino que esteja muito difícil aí para você que está assistindo. E está extremamente difícil para eu falar aqui e gravar este vídeo um pouco mais de 1 hora depois do jogo. Então não é fácil, mas repito, Botafogo somos nós. Vamos juntos. Vem concordar? Coloca aí o argumento. Vem discordar? Coloca o seu argumento também. Quantas vezes as pessoas não mudam de ideias com argumentos contrários, com ideias concatenadas, com respeito? Mas vamos pensar na frente, ó, pelo glorioso. Porque muita gente não pensou no Botafogo à frente de tudo. Até aqui, estamos aqui. Agora vamos tentar tirar de alguma forma. Tá certo?
Saudações alvinegras. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira, um vídeo a qualquer momento. Amanhã tem vídeos, amanhã tem live, provavelmente às 19 horas. Estamos juntos, valeu, fui.